Boa noite, família. Boa noite. Tudo bem? Como é que estão todos? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Estou aqui tentando ajeitar aqui, mas vai dar certo. Hoje vai dar certo, hoje não vai falhar, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Estherzinha. Estherzinha. Dá oi pro Jeff. Dá oi pro Oi, Jeff. Dá oi pro Jeff. Dá um tchau pra ele. Banda dele, hein? Oi. Amém. O pessoal está conectando aí, a gente vai dar uma guardadinha aí até. Hoje a gente vai participar da ceia também, né? Os irmãos que já prepararam ou né, que não prepararam ainda, né, tem um tempinho aí para poder já pegar ali né, o suco e o pão para a gente poder estar participando logo mais. Estou tentando fazer um pedestal aqui pro celular aqui, mas eu acho que deu certo. Amém. Glória a Deus. A gente vamos compartilhar, a gente tem compartilhado sobre né, o Apocalipse, e como eu falei na célula ali, né, uma palavra que eu compartilhei na célula, eu vou estar compartilhando com os irmãos aqui, né, e creio que o Senhor vai trazer revelação aos nossos corações, e o Senhor vai falar, né, comigo e contigo nessa noite. Como eu falei na célula ali para os irmãos, né, há um tempo atrás, né, quando nós falávamos de Apocalipse, né, e isso gerava, não sei, gerava um medo, né, às vezes a gente nem queria, né, nem ali, o livro de Apocalipse estava meio com as folhas grudadas, né, porque a gente tinha um certo receio, né, não sei, de saber, ou de entender, ou de algum medo que a gente tinha, né, mas ao decorrer, né, daquilo que a gente vem aprendendo, né, a gente começa a ver com outros olhos, né, a gente começa a ver o Apocalipse agora com muita revelação, né, e podendo perceber o amor de Deus, principalmente, né, o amor, né, e a graça e o favor do Senhor sobre as nossas vidas, né, quando a gente começa a ver ali, né, os selos né, todo o decorrer, né, a gente começa a perceber o tamanho do amor do Senhor, né? A gente começa a perceber os cuidados do Senhor com a nossa vida, né? A gente tendo vamos dizer assim, uma visão espiritual, né, do livro de Apocalipse, né? Então a gente vai compartilhar um pouquinho ali, né? E eu creio que o Senhor vai falar o nosso coração aí. Eu queria que os irmãos, né, essa semana, os irmãos já leram, né, todos os dias, né, esse versículo aqui, mas eu queria estar, né, lendo novamente ali para que a gente possa estar compartilhando algo. Amém? Apocalipse, versículo 6 capítulo 6 e versículo 7, que vai falar então sobre o quarto selo, né, e diz assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Né? Então, a gente aqui, quando o cordeiro abre, né, o quarto selo, ao decorrer aqui dos versículos, a gente vê, né,
que há um cavalo, então, que ele foi, o selo ali onde foi aberto, e esse cavalo agora ele está solto, e juntamente com ele há um cavaleiro. Então, fala ali do cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, né, que o nome dele é Morte. Então, eles foram, né, soltos. E há um poder sobre, né, que foi liberado para esse cavaleiro. Né, e eu queria compartilhar, né, sobre algumas, dizer assim, coisas, né, aqui que foram liberadas para ele fazer, né. Então, uma delas é a fome, né, que fala ali que foi liberado para que possa matar as pessoas com a fome, né. Eu queria ler ali em Mateus, capítulo 14, e versículo 15, né, quem puder aí abrir ali, né, eu quero falar ali um pouco sobre o poder que há, né, quando Jesus ele está no negócio, né, ali vai falar sobre a multiplicação, né, vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes, mas vai falar então que Jesus estava ali ensinando e havia uma multidão, né, e os seus discípulos não sabiam o que queriam fazer, mas, né, ainda eles falam, né, para que Jesus possa despedir a multidão, para que a multidão possa ir até algum lugar e pudessem ali, então, comprar mantimentos, né, mas Jesus ali para eles, ali lhe dá uma oportunidade, né, de eles agirem em fé naquele momento. Né? Jesus fala para eles, por que vocês não dão algo, né, para eles comer? E daí eles então voltam a Jesus e dizem, mas Jesus, aqui nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Né? Então é Mateus 14 e versículo 15. Quero ler ali. Achar aqui, já vou falar um pouco. Mateus 14, versículo 15. Nós vamos ler só alguns versículos. Não sei por que diminuiu as bolinhas aqui. Alguma coisa mexer. Mateus 14, 15. Então fala assim. Deixa eu ver aqui. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde, e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo, né, comida a eles. Eles disseram, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então, né, quando Jesus fala, né, para os discípulos, né, dá então vocês mesmo, né, algo para essa multidão comer. Né, ali os discípulos, eles se veem ali naquele momento sem a provisão, né, sem ter algo para dar para essa multidão. Né, mas daí eles voltam para Jesus e falam, né, Senhor, mas nós só temos aqui, né, 5 pães e 2 peixinhos. Então, quando Jesus ouve aquilo ali, Jesus fala para eles, então me traz aqui. E quando então os discípulos, né, dão a ele ali os 5 pães e 2 peixinhos, né, algo então começa, né, o sobrenatural de Deus começa a acontecer. Né? A gente pode até, com uma visão natural, olhar aquilo operado pelo Jesus, ele tem poder para fazer, isso aqui não é nada, né? Por muitas vezes pode nós sermos acometidos de acontecer algo, né? Pode nós passarmos por algo, mas isso não é o fim,
né? Isso não é o fim. Quando nós olhamos aqui, olhamos para a fome e olhamos para a provisão que Jesus tem, então, né? Jesus, né, com uma grande multidão juntamente com ele ali, ele multiplica aquilo que parecia ser pouco. Ele multiplica. Deixa eu... Jesus, sobre Jeff, o som, não tem som. Tá sem som ainda, Jeff. Acho que tá entupido o fio, eu acho, o telefone. Ficou sem som de uma hora para outra, né, pastor? Eu acho que o cavalo entrou dentro do telefone, né? Tá troteando no áudio. Tava bem, né? Agora vamos ver se... Pois é. Conectar. Às vezes conecta e desconecta, ele dá uma melhorada, né? Pois é. Voltou em parte. Tá falhando. Vai falando aí para nós ver. Oi, voltou agora ou não? Volta, mas dá uma falhada às vezes, já. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo... Aí dá para ouvir agora, vai ainda assim, daqui a pouco a gente avisa daí. Tá, então tá. Oi? Som 1, 2, 3, que nem o Paulinho lá testando o microfone. Isso, Amém. Vai embora. Amém. Vamos continuar aqui então. Satanás tá furioso. Aqui parou de novo. Ninguém tá furioso, não funcionou de novo. Eu acho que tu vai ter que usar aquela tática, ou a imagem ou a voz, né? Acho que todo mundo vai ter que fazer uma aula de Libras. E a Gisele tá ali, ó, pra fazer já. Aleluia. Agora vai dar. Ô, glória. Agora vai. Agora eu creio que vai dar certo agora. Vai, em nome de Jesus. Tá? Vamos tocar agora. Então, eu queria ler ali com os irmãos Mateus 9. Mateus 9. Que vai falar, então, agora sobre a enfermidade. E diz assim... Aqui vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E no versículo 20, Mateus 9, versículo 20, vai dizer assim: certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou a barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado.
Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. Naquele momento, a mulher ficou curada. Então, o que também é falar, então, sobre a enfermidade, né, que esse cavaleiro vem trazer. Vamos, quando nós olhamos para esse capítulo aqui, onde fala da mulher que tinha o fluxo de sangue, né, nós vemos que Jesus ali, ele não, antes dela tomar uma atitude, Jesus não teve nenhuma atitude quanto a ela. Jesus não tinha nem visto ela ali. A palavra, a gente sabe, né, que está contando que depois Jesus olha para ela ali e até mesmo pergunta para os seus discípulos quem é que havia tocado ele, né, mas nós sabemos que Jesus sabia, né, que aquela mulher, né, havia tocado nas vestes dele, né? Então, quando nós olhamos para ela e vemos a enfermidade que havia sobre a vida dela, aquilo que ela estava passando, já fazia 12 anos que ela estava passando por aquilo ali, mas a respeito da enfermidade, a provisão que Jesus tem a respeito da enfermidade, a palavra fala que a mulher chega, toca na veste de Jesus e imediatamente ela é curada. Não fala, né, não está dizendo ali que Jesus tomou uma atitude quanto a ela, não, mas ela teve uma atitude de fé para chegar adiante ali e tocar nas vestes de Jesus. Isso fala que eu e você tomamos uma atitude de fé, né, quando nós nos deparamos com a enfermidade, ou quando nós nos deparamos com qualquer tipo de situação que nós passamos. Mas, olhando para ela, né, mostra ali, então, que ela tomou uma atitude, né? Nós aprendemos que a fé, nós crescemos em fé quando nós escutamos a palavra, nós lemos a palavra, quando nós nos alimentamos dela. Mas nós podemos ver também que o início, pode ser que o start dessa fé seja uma atitude que eu e você tomamos, né? Porque a mulher, ela toma uma atitude de enfrentar, vamos dizer assim, a multidão naquele momento, né? De enfrentar toda aquela dificuldade naquele momento e chegar diante do Senhor e tocar na veste de Jesus. Então, nós vemos aqui que ela tomou uma posição de fé, ela tomou uma atitude quanto àquilo que estava acontecendo. Sabe, quando nós, como eu falei, quando nós muitas vezes olhamos na questão, vamos dizer assim, com os olhos naturais para as coisas, isso parece ser muito grande aos nossos olhos. Mas quando nós, então, fixamos os nossos olhos no Senhor, ela estava com os olhos no Senhor, né? Não havia nada que ia fazer parar, né? Mas uma coisa que eu vejo é que ela não vai com dúvida quanto àquilo ali. Ela não vai com dúvida. Ela não acha, talvez assim, enfrentar tudo aquilo ali e achar mesmo que não seria curada. Isso não estaria, né, no coração dela, porque a gente vê a atitude dela de ela ir enfrentar e tocar nas vestes do Senhor, e ela diz para Jesus, né, a gente vê na palavra que ela diz para Jesus que sabia, né, então ela tinha convicção no coração dela, né, que ela sabia que se somente ela tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Sabe, irmãos, que é um momento, né, que é um momento que o Senhor tem nos dado, né, para nós crescermos em fé nesses dias, nesse tempo de nós crescermos em fé, sabe, de nós olharmos para aquilo que nós passamos, ou se há algo que você esteja enfrentando, ou se, sabe, se você está passando por algo hoje, ou se você está passando por alguma enfermidade, saiba que nós crescemos quando nós tomamos atitudes
né? Quando nós tomamos um posicionamento, sabe? Nós crescemos quando nós tomamos um posicionamento. Se nós parar para pensar, né? Qual é a força, né? Se nós olharmos para a célula, vou dar um exemplo mais simples ainda. Quando nós olharmos para, vamos dizer assim, para a força de uma corrente, nós olharmos para a força de uma corrente, como é que nós medimos a força dessa corrente? Nós medimos a força dessa corrente pelo elo mais fraco, né? Se você, nessa corrente você tem um elo fraco, você estica ela, você pode esticar ela e forçar ela até o ponto daquele elo mais fraco aguentar, né? Então, quando nós olhamos também, né, para nossas células, né, para o momento que nós estamos vivendo hoje, sabe? Então, nós olhamos, vamos dizer assim, para a nossa célula, né? Qual é a força que a nossa célula tem? As nossas células, elas não são fortes, né, numa visão de quando estão em comunhão, ou de quando estão em festa, ou quando está tudo bem, mas as nossas células, elas são fortes nos momentos mais difíceis. Então, nós também medimos a nossa força, né, nós medimos a nossa força no momento mais difícil. Não é no momento mais fácil da nossa vida que nós nos tornamos mais fortes, mas é nos momentos mais difíceis, né? Quando há o momento difícil, né, é onde nós vamos crescer, onde nós vamos avançar, é onde nós vamos crescer em fé, a palavra de Deus fala. Então é isso que eu quero falar para você nessa noite, sabe? A provisão para a fome, como nós lemos ali, o Senhor, ele é a provisão, ele, aonde ele está, ele multiplica, ele faz, né, da onde não tinha essa provisão. Da onde não tinha essa provisão, Jesus agora, ele multiplica e faz acontecer da onde não tinha nada. A palavra de Deus fala, 5 pães, 2 peixinhos, Jesus agora multiplica e alimenta uma multidão. Quando nós olhamos para a enfermidade, agora somente de eu tomar uma posição diante do Senhor, agora essa enfermidade, ela é resolvida. Só que agora eu também quero compartilhar, nesse mesmo capítulo de Mateus, a questão, então, da morte, que é o que esse cavaleiro também ele tem poder de fazer. Só que agora eu quero compartilhar aqui, então, no versículo 18, que é um pouco antes do que nós lemos ali, versículo 18, do mesmo capítulo 9 de Mateus. Vai dizer assim, enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, a minha filha morreu, né? Minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Agora eu quero, você pula ali para o versículo 20, deixa eu ver aqui, 23, agora você pula para o versículo 23, vai dizer assim, depois Jesus foi para a casa do chefe religioso, quando viu os que tocavam música fúnebre, né, e viu a multidão numa confusão geral, disse, saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então aqui vai falar sobre a filha de Jairo, né, diz que Jairo chega até Jesus, né, e fala para Jesus, a minha filha morreu, né, a minha filha, ela está morta, né, e chama Jesus então para que Jesus fosse até a casa dele. Então nós vamos ver aqui também, né, a questão da morte, a provisão que Jesus tem para isso. Então, Jesus vai até a casa de Jairo, e quando chega lá, o que está acontecendo? Lá está aquele ambiente triste, aquele ambiente de morte,
aquele ambiente onde não tinha nada de fé naquele lugar. Quando a gente olha para isso e aonde fala ali que Jesus chega e as pessoas elas estão cantando tristes e chorando, né? Ali fala que Jesus então pede para aquele povo todo ali que estava dentro da casa, então sai para a rua. E quando ele pede para esse povo sair, ele está tirando toda a incredulidade ali de dentro. Ele está tirando toda as pessoas que não acreditavam que Jesus podia fazer algo ali. Sabe? Que estavam dizendo, Jesus chegou tarde, talvez. Muitos estavam pensando, né? Jesus chegou tarde nesse momento e a menina já morreu, sabe? Mas quando Jesus chega, Jesus, ele pede para todas aquelas pessoas, né, saírem de dentro da casa, né? E por que Jesus faz isso? Porque a incredulidade estava naquele lugar. O espírito de morte estava naquele lugar, sabe? Então eu quero dizer para ti hoje, meu irmão, né, que as áreas das nossas vidas, né, por muitas vezes elas não avançam, elas não fluem, porque ainda há um espírito de incredulidade, meus irmãos. Sabe, eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Sabe, ali Jesus chega e ali as pessoas, elas pensavam, né, elas estavam dizendo que a menina já estava morta, mas a morte, ela não reina onde a vida chega, né, onde a vida, a morte, ela já perdeu. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Isso aconteceu lá na cruz. Jesus, ele se entrega, né? Jesus, ele morre pelo meu pecado e pelo seu, e ao terceiro dia ele ressuscita, né? Então isso prova que a morte, ela foi vencida, né? Então, qual é o poder que tem esse cavaleiro para os filhos do Senhor, para os filhos de Deus? Esse cavaleiro, ele não tem poder contra mim e contra você, sabe? Porque o remédio para tudo isso nós temos. O Jesus é o remédio. Jesus é a solução, né? Jesus chega ali e a morte agora dá lugar para a vida, né? A morte se retira, o espírito de incredulidade, né? O espírito de não vai dar certo, sabe? Por muitas vezes você pode estar pensando desta forma, quando você olha para o seu casamento, quando você olha para a sua casa, para os seus filhos, né, você pode estar olhando com um espírito de incredulidade, com os olhos de incredulidade, sabe? Mas quando nós temos a atitude de chamar Jesus agora para entrar, assim como Jairo fez, né, eu convido, eu digo, Jesus entra, né, entra, né, e aonde Jesus entra, agora as coisas começam a ser transformadas, as coisas começam a mudar, assim como aconteceu ali, sabe? A morte, ela não teve motivos mais para permanecer ali, porque a vida chegou naquele lugar, sabe? A vida abundante, que é o que eu e você temos, sabe? É vamos dizer assim, que um tomou a posição. Jairo, ele tomou uma atitude naquele momento, né, de chamar Jesus agora, né, para entrar dentro da casa dele, né, e para que a morte pudesse sair dali e a vida permanecesse. Sabe, irmãos? Então eu quero compartilhar isso com você nessa noite, né, para o espírito de morte, né, para esta morte, né, Jesus, ele tem a provisão, né? Aquilo que nós necessitamos, Jesus, ele é a provisão. Sabe, irmãos, que muitas vezes tem muitas mortes que elas são silenciosas, né? Por muitas vezes tem muitas famílias que possam estar passando por isso hoje, né? Por algum momento, né? Por alguma porta aberta, há uma morte silenciosa que talvez tenha entrado dentro da sua casa, sabe? Uma morte que não está nos olhos naturais, não é pelos olhos naturais que você pode ver, sabe? Mas é através dos olhos espirituais, sabe? Eu convido você nessa noite, eu peço para que você, sabe, tome uma atitude de fé diante dessas situações, sabe? Pode ser a gente pode ver as áreas da nossa vida. Você pode olhar para o seu casamento hoje e perceber e ter, sabe, esse momento, né, de acordar para ir,
isso e perceber que talvez há portas aonde essa morte silenciosa talvez tenha entrado e tenha tentado desfazer aquilo que é o propósito de Deus. Né? Quando você olha para a vida dos seus filhos, né, e talvez perceber atitudes e ver essa morte silenciosa entrando de alguma forma, onde há portas, talvez, portas que foram abertas para isso, sabe? Onde não há honra, onde não há amor, sabe? Eu falo isso para você nessa noite, né? E sei que o Senhor, Ele tem a provisão para isso, sabe? Abre a porta e convide o Senhor para fazer parte disso, para onde o Senhor entrar, né? Onde o Senhor entrar, todo o espírito de morte, ele cai por terra, meus irmãos. Sabe, nós cremos assim, e assim que nós olhamos, né, nós olhamos com os olhos da fé, sabendo que o Senhor é a provisão para isso, sabe, talvez você tenha passado por momentos difíceis, até mesmo no seu casamento, ou no seu emprego, não sei, né, você pode estar pensando hoje de algo que você esteja passando, mas saiba que aonde há o espírito da morte, aonde há o espírito de enfermidade, aonde há essa incredulidade, né, quando nós tomamos uma posição de fé diante do Senhor, tudo isso cai por terra. Quando você toma uma posição de fé, né, o espírito da morte, o espírito da incredulidade, eles são, então, desfeitos naquele lugar. Sabe, eu convido você, né, para que você possa crer nessa palavra nessa noite, para que você possa, sabe, aplicar isso na sua vida hoje, né, para que haja um crescimento, para que haja um avanço, né, para que haja, né, uma vida, né, os frutos sendo gerados, sabe, o Senhor, Ele deseja fazer isso, sabe, e por que eu disse aqui aquela hora, né, que tudo isso que o cavaleiro ele vem trazer não é para mim e para você, sabe? Porque nós entendemos e nós sabemos a provisão que Jesus é. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Né? Então, aqui no versículo 7, ele fala, né, na minha Bíblia, que ele vai falar sobre que esse cavaleiro ele se chamava morte e o inferno o seguia. Mas quando você pensa a questão do inferno, parece ser tão longe, né? E é longe. Só que eu quero uma outra tradução aqui, ela fala sobre o mundo dos mortos. Então, isso parece ser bem mais próximo, né, quando nós falamos do mundo dos mortos. Porque quando nós olhamos para isso, nós vemos que os mortos são aqueles que não receberam ainda Jesus como único e suficiente Salvador. Né? São aqueles que ainda estão com o seu espírito morto, né? Mas eu e você recebemos o espírito da vida. Né? Então eu falo para ti nessa noite, sabe? Eu falo para ti nessa noite que tudo isso, né, que esse cavaleiro traz não é para mim e para você. Sabe por quê? Nós até podemos ser cometidos de algo, passar por algo, né? Mas nós estamos na rocha firme. Eu e você estamos num alicerce que é Jesus. Né? Então, isso pode ser que você esteja passando uma enfermidade hoje, você não vem entender, tá? Mas como não é para mim se eu estou passando por isso? Mas eu digo que não é para ti, porque o momento que você crê e aplicar essa fé, né, essa enfermidade ela não tem mais poder contra você. Sabe, essa morte, ela não tem poder contra você. Essa fome que fala aqui não tem poder contra você. Sabe, então, sabe, creia nessa palavra nessa noite. Né? Eu queria compartilhar isso com você. E creio que nessa noite está sendo gerada, né, uma fé no seu coração. Amém? Nós não vamos, né, deixar todo mundo compartilhar, senão nós vamos, né, até a meia-noite. Mas na célula nós vamos compartilhar. Mas eu quero que seja claro no seu coração isso, viu? Né, que quando nós aplicamos, né, o poder do sangue de Cristo, né, as coisas elas começam a não ser tão, né, elas começam a ser muito pequenas, né, diante da fé que o Senhor tem colocado no nosso coração.
Quando você aplica o sangue de Jesus, a enfermidade ela não tem mais poder. Quando você aplica o sangue de Jesus, a morte ela não tem mais poder contra você. Né? A doença, a enfermidade, a fome, ela não tem poder contra você. Quando você aplica o sangue de Jesus. Nós queremos hoje também, tá? Né? A gente tem participado todos os dias, né, do corpo e do sangue de Jesus. Né? Se você está aí, né, com o suco e com o pão, né, nós queremos participar, sabe, e creia, né, que não é somente, não é um ritual que você está fazendo, não é somente, vamos dizer assim, somente por fazer, mas o corpo e o sangue de Jesus, eles são poderosos, sabe para quê? O sangue, ele acabou com o pecado, né, o sangue, ele apagou o pecado. E o corpo ele curou de todas as feridas que você tinha. Né? Então, saiba o poder que há, né, no sangue e no corpo de Jesus. Queria compartilhar com você nessa noite, né, e creio que o Senhor vai levar você a frutificar, né, vai levar você a crescer, né, a partir de hoje, a partir de tudo isso que a gente tem aprendido. Amém? Vamos orar, então, né, agradecendo o Senhor por este momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu sangue e pelo teu corpo. Sabendo, Senhor, que é vida, sabendo, Senhor, que é a abundante vida que tu tem nos dado, Senhor. O sangue, Senhor, que apagou todos os pecados, Pai. Aleluia, e o teu corpo, Senhor, que foi ferido, Senhor, naquela cruz, que nos livrou e nos curou de todas as feridas, Pai. Foi naquele momento, Senhor, que tu nos deu a vida permanente, Senhor, a vida abundante, Senhor Jesus, a vida eterna. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque aqui nós estamos lembrando, Senhor, da tua morte e da ressurreição e da vida que nós recebemos a partir disso, em nome de Jesus. Participe nessa noite, né? Coma do pão, beba do cálice, sabendo que é poder e vida que você está compartilhando nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje o chá não tá com um cacetinho ali, que nem o... Pois é. Hoje tá... O pessoal tava só esperando para ver o chá, se dá um cacetinho aí, chamar. Aleluia. Glória a Deus. Abundante, né, chá? Abundante. É abundante graça. Tá de palhaçada. Cheio de queimado, tá sentindo?